Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso Vencendo a Síndrome do Pânico. Meu nome é Rafael Lavarini e vai ser um prazer a gente desfrutar juntos desses próximos minutos dentro dessa construção que faremos, porque todo entendimento da nossa vida faz parte de um processo de construção. Esse nosso curso não vai visar, em momento algum, nós substituirmos a figura do médico, do psiquiatra e até mesmo de um processo terapêutico. Ao mesmo tempo, acreditamos que a sabedoria do homem é capaz de minimizar os seus problemas. Então, estamos aqui fazendo um processo muito bem preparado em que nós não só estudamos durante muitos anos, eu sou formado em psicologia, com especialização em ansiedade e síndrome do pânico, mas também com a minha própria experiência. Desde os 7 anos de idade, eu também sou portador da síndrome do pânico, embora esse diagnóstico tenha demorado muito para mim conseguir tê-lo em minha vida, mesmo estudando, mesmo conhecendo um pouco os processos mentais, a gente ainda teve dificuldade de compreender. Então, não apenas a literatura, mas a minha própria experiência, eu quero oferecer com muito carinho para vocês, para que vocês tenham um direcionamento ao longo desses próximos minutos, desses próximos vídeos, para que vocês possam sair desse curso, sair desse aprendizado com foco, com entendimento, a quem recorrer ajuda, onde buscar ajuda, por que buscar ajuda e o quão importante é cuidarmos da nossa saúde mental. Então sejam todos bem-vindos, para mim é uma grande alegria tê-lo aqui conosco. Vocês podem ter certeza que nós não esgotaremos o assunto, mas tudo aquilo que será tratado aqui certamente fará diferença na sua vida. E a gente vai tentar fazer nesse primeiro vídeo uma breve explicação de tudo aquilo que iremos tratar durante o nosso curso. Vejam só, é impossível falarmos sobre síndrome do pânico sem mencionarmos os processos de ansiedade. É impossível falarmos da síndrome do pânico sem falarmos do transtorno de ansiedade. E embora poucas pessoas saibam, ansiedade é uma coisa, transtorno de ansiedade é outra. A gente sempre ouviu falar nos últimos anos que o mal do século seria a depressão. A depressão, o mal do século 21. E a gente agora, acompanhando a literatura, acompanhando as últimas pesquisas, as estatísticas, a gente passa a constatar que no mundo hoje existem mais pessoas ansiosas do que deprimidas. E muitos de vocês podem pensar, Rafael, mas é porque a depressão pode levar a consequências muito graves. Existem pessoas que tiram a própria vida por um processo depressivo. A ansiedade também pode nos levar a processos de enfermidade psíquica, social, fisiológica, espiritual muito graves e que também pode ceifar as nossas vidas. Então, eu não estou querendo tirar, e com todo respeito a todos aqueles que fizeram pesquisas e constataram que no século XXI a depressão seria a enfermidade do século, seria a doença do século, mas eu quero trazer esses dados que são preocupantes. A ansiedade hoje, em estatísticas, ela atinge mais pessoas no mundo do que a própria depressão. E uma outra estatística, um outro dado que também é preocupante. O Brasil é o país do mundo onde há mais pessoas ansiosas. 18 milhões de pessoas sofrendo com ansiedade. E aqui a gente fala do transtorno de ansiedade, porque ansiedade todos nós teremos em algum momento da nossa vida. A ansiedade, ela é importante para que a gente possa acionar alguns mecanismos de defesa no nosso organismo. Mas a síndrome da ansiedade já é uma enfermidade que precisa ser cuidada. E o auge dessa síndrome de ansiedade ou transtorno de ansiedade é a síndrome do pânico ou transtorno do pânico. É o ápice. É aquele momento em que a ansiedade chega a tal ponto em que a pessoa não tem dúvidas que está no momento da própria morte. É considerada por muitos como o medo do medo. Então imaginem só, a gente viver sentindo medo em ter medo, ao ponto de não conseguirmos mais termos um convívio em família como antes,
não conseguirmos desenvolver a nossa vida profissional como antes, as nossas relações interpessoais e, obviamente, isso traz muito sofrimento. Mas também é diferente de quem tem crise de pânico. Existem pesquisas também que comprovam que 25% da população em algum momento terá uma crise de pânico, mas isso não significa que ela é um transtorno de pânico, que é uma enfermidade. Então, todas essas diferenças, falaremos, por exemplo, sobre fobia social. Qual que é a diferença de uma fobia social de um transtorno do pânico? Todos os sintomas são muito parecidos, são muito semelhantes e a gente obviamente precisa construir um entendimento, separar essas questões. Quais seriam os sintomas, portanto, da ansiedade, do transtorno de ansiedade, do pânico, do transtorno do pânico, da fobia social, da agorafobia, que também é uma consequência muito comum para aqueles que têm a síndrome do pânico. O que é a agorafobia? A gente vai falar, a gente vai tentar descrever ao longo dos próximos vídeos, assim como nós falaremos mais detalhadamente de todos os sintomas que envolvem a síndrome do pânico. Como eu disse, não vou só apontar a literatura, mas vou trazer também algumas situações que eu vivi, que eu vivenciei sendo um portador da síndrome do pânico. Inclusive, para vocês já me conhecerem um pouco mais, eu, além da síndrome do pânico, também sou considerado uma pessoa que tem ansiedade generalizada e fobia social. Então eu tenho esses 3 diagnósticos, mas fiquem tranquilos, porque isso, apesar de ser algo grave, que muitas vezes ao longo da minha vida me incomodou, me atrapalhou, né, me fez buscar vários tipos de tratamento que a gente também vai discutir, mas em momento algum foi capaz de me impedir de me comunicar com as pessoas, de fazer palestras, né? Eu iniciei esse trabalho aos 16 anos de idade e hoje, aos 34, eu já proferi mais de 5.000 conferências, não só em vários estados do Brasil, mas também no exterior, mostrando pra gente que é possível eu ter uma vida profissional estável, eu consigo desenvolver o meu trabalho, mas obviamente eu preciso contar com aqueles que trabalham comigo, eu não posso ter vergonha de falar dos meus transtornos mentais. Antigamente era um mito, não é? Falarmos das enfermidades psíquicas, o que a gente também vai trazer aqui, como foi esse processo de evolução do entendimento das doenças, das enfermidades mentais, para a gente entender também o quão as pessoas ainda são preconceituosas, mas o quão a gente já conseguiu avançar também nesse processo. A gente vai definir o que é saúde, para entender que não é só enfermidade física ou doença, que a Organização Mundial da Saúde traz um conceito muito mais amplo e, obviamente, vamos discutir um pouco mais sobre saúde psíquica para facilitar o nosso entendimento de toda essa temática. E também, mais ao final, nos nossos últimos vídeos, a gente vai trazer aí o Vencendo a Síndrome do Pânico, literalmente, que são todos os mecanismos que podem facilitar, não é? Algumas dicas para a gente utilizar no nosso dia a dia, dicas para a gente utilizar durante também uma crise de pânico e principalmente a quem recorrer, a quem procurar ajuda e quando precisamos procurar ajuda. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar esse conhecimento, compartilhar essa vivência com cada um de vocês. E eu espero que vocês consigam ser direcionados da melhor maneira possível para buscar em cada um aquela ajuda necessária para vencerem esse momento difícil. Seja com vocês ou com algum familiar. Um forte abraço e vamos aí iniciar então esse nosso encontro, esse nosso curso.